O apóstolo Paulo chega em Jerusalém. Tiago está preocupado, que os judeus estão pensando que ele é um problema. Ele era mesmo. Estão com bronca dele porque na Ásia ele falou contra os costumes e a lei de Moisés. Na verdade, ele deu continuidade explicando quem era o Messias que os judeus esperavam. É que deu problema porque eles não acreditaram. Não é que ele era contra, ele era muito a favor, inclusive. Mas a favor do jeito certo, né? Deu problema. E Tiago fala para ele ajudar aqueles irmãos no voto de nazireado, para ele se purificar. Paulo fez tudo direitinho, mas ele está no templo. A galera vai para cima dele. Os judeus que vieram da Ásia e conheciam Paulo começam a dizer que ele é contra Moisés, contra a lei. E dizem que ele trouxe um grego para dentro do templo, profanou o templo é fechado, o sacrifício cessa, ele é colocado para fora e o pessoal começa a linchar Paulo, a bater, até ele quase morrer. No pátio do templo, que já era considerado um lugar sagrado, no muro, havia uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia, onde ficavam soldados romanos, sempre de olho no pátio do templo, no muro. Um ímpio, um gentio não poderia estar lá. E muitos judeus odiavam o fato de ter romanos olhando o que acontecia dentro do pátio do templo o tempo todo. Mas eles viram a muvuca. Eles tiram Paulo do templo, fecham a porta, vão descendo escada fora, os soldados descem e vão ver o que está acontecendo, chegam lá, salvam Paulo, estava quase morrendo, e a multidão gritando, mata-o, mata-o. Quando os soldados chegam, eles estão gritando para matar, deixa disso, separa Paulo, paramos aqui. Verso 36, agora o 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, porque os soldados iam levá-lo para a Fortaleza Antônia, disse ao comandante, seria possível dizer algo ao Senhor? Será que eu posso falar alguma coisa? E o comandante respondeu, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Nessa época, irmãos, muitos pequenos focos de rebelião aconteciam. Os zelotes, que eram conhecidos por ser contra Roma, sempre armavam algo e cooptavam pessoas para um levante judeu contra Roma. Inclusive, Jesus chama Simão para ser seu discípulo, ele era dos zelotes, um dos revoltosos. Dentro dos zelotes havia um grupo mais terrível ainda, que eram os sicários. Eles andavam com adagas e com lâminas escondidas na roupa. Se por acaso ele estivesse numa viela e tivesse um soldado romano de costas, ele ia lá e matava. Eles eram meio que revolucionários que iam tentando matar um aqui, um ali, achando que estariam fazendo um bem. O exército romano era incontável, eles não iam conseguir com conta-gotas, mas eles faziam isso. E houve mesmo essa rebelião de um egípcio que move 4.000 homens para o deserto e para se rebelar contra Roma. Esses focos aconteciam, esse foi grande. E esse comandante fala, você era aquele cara? Paulo fala, não, nada a ver. Eu sou judeu, não sou egípcio. Eu sou natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia. E eu peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Tudo isso ele conversa em grego. E conversa bem, porque Paulo era um homem de boa eloquência. Sem contar que era um homem versado e estudado na cultura e na filosofia grega. Obtida a permissão, aí Paulo fica no pé da escadaria, já estava entrando na fortaleza, faz com a mão um sinal ao povo, tipo silêncio, e falou em língua hebraica. Fala em grego com um, vira aqui, começa a falar em hebraico. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. O hebraico era mais falado dentro do templo, nas cerimônias. Entre os judeus, provavelmente. O aramaico era bem próximo do hebraico, utilizado no comércio. O grego também era. Mas Paulo começa a falar em hebraico, eles começam a respeitar. E ele dizia assim, eu sou judeu, começa a contar a sua história. Nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui criado nessa cidade,
E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel, que já apareceu aqui no livro de Atos, era um dos mestres que formava homens que conheciam a lei, os talmidinhos, discípulos judeus, meninos. Além de Iléu e Chamai, que eram dois muito conhecidos nos dias de Jesus, Gamaliel, nos dias da igreja primitiva, era muito conhecido. Aliás, o seu conselho sobre a perseguição à igreja foi atendido. Lá no início do livro de Atos, nós já passamos por isso. Gamaliel foi meu professor, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Eu persegui esse caminho com letra maiúscula. Eu era perseguidor da igreja, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Vocês querem saber? Tem testemunhas aqui, disso são testemunhas o sumo sacerdote, vai lá perguntar para ele. E todos os anciãos, deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Eu era perseguidor da igreja. Pergunta aí para o sacerdote, ele me conhece. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. O justo com letra maiúscula, o aguardado, o Messias, o Cristo. Porque você terá de ser testemunha diante dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e eu vi o Senhor, e ele me disse: ande logo, saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, eles sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Eu vou sair pregando, mas os cristãos sabem, eu perseguia eles. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Eu estava lá. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até esse ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, eles começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque não merece viver. E enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas, jogavam poeira para o ar, fizeram uma algazarra. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Paulo falou em hebraico com eles. O que está acontecendo com esse? Dá uma surra nesse cara que ele vai falar. Quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: o que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: me diga uma coisa, você é romano? Ele respondeu: eu sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muita grana, muito dinheiro para conseguir essa cidadania. E Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o
diante deles. Vamos até aqui. Senhor, obrigado pela porção do Teu Evangelho que acabamos de ler. Fala-nos através dele. Salva-nos de nós mesmos um pouco mais nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. História simples, bem clara. Os soldados chegam, estão matando Paulo, separa. O que está acontecendo aqui? Lembre-se, qualquer rebelião era reprimida com muita austeridade por Roma. Eles queriam sempre manter a paz em todas as cidades dominadas. E eles começam a gritar, o comandante não entende nada, fala, prende esse cara, depois a gente vai ver o que está acontecendo. E Paulo se vira para o comandante e começa a falar em grego. Será que eu poderia me dirigir ao senhor e falar? Primeiro ele pede, sim, você pode falar comigo. Bom, o cara falar isso, ele entende a hierarquia, ele conhece as insígnias, ele sabe como é que a coisa acontece em Roma. E mais, você está falando grego? Você fala grego? Sim, eu falo grego, eu sou judeu, sou nascido em Tarso, província da Cilícia. Bom, ele conhece a geografia, ele sabe, é uma província romana, eu falo grego. E o cara vê que Paulo fala bem e ele pede uma autorização. Será que eu posso me dirigir ao povo? Paulo está andando bem de acordo com o que ele aprendeu na cultura onde ele foi formado. Aliás, você sabe, quando Paulo esteve em Atenas, no capítulo 17, 18, nós passamos por lá, e ele faz o discurso no Areópago, ele cita Arato, Cleanto, Epimênides em outras cartas. Paulo conhecia a filosofia grega. Ele sabia, ele lia, ele era versado naquela cultura. E o comandante acha interessante Paulo falar grego, falar bem e se dirigir com conhecimento dessa hierarquia. E o comandante permite e fala, pode falar com o povo. Aí ele se vira e começa a falar em hebraico. Aí os hebreus, os judeus é que fazem mais silêncio. É um dos nossos. Talvez o comandante tenha pensado, bom, ele sabe se portar, esse cara, ele é um cara versado, esse cara, ele sabe se comportar, acho que ele é um dos nossos. Pode falar com o povo. Quando ele fala em hebraico, ele começa a contar a sua história. Eu sou um judeu, nascido em Tarso, morei em Jerusalém, cita Gamaliel, fui formado por Gamaliel, mestre que formava fariseus. Eu era um homem zeloso da lei, como todos vocês, cita a lei de Moisés. Diz que conhece os sacerdotes o conhecem. Cita o sinédrio, porque ele diz, os anciãos me apoiavam. Eu tinha cartas aos irmãos judeus da cidade de Damasco. Estava indo para lá para prender cristãos. E uma luz apareceu para mim. Veja que Paulo, no seu discurso, ele não rebate as acusações. Olha, ele poderia ter falado, eu não entrei com nenhum grego no templo, eu não profanei o templo, o Trófimo é meu amigo, eu andei com ele lá na Ásia, mas aqui ele não entrou. Veja, eu não estou indo contra a lei de Moisés, eu estou só dando uma outra interpretação para aquilo. Ele não se defendeu. Ele começou a pregar e falar do seu testemunho, do seu encontro com Cristo. Vai a Damasco, Ananias ora por ele, as escamas caem dos seus olhos. Deus diz a ele que ele vai ser uma testemunha em todos os lugares, que em Jerusalém não seria bem aceito, mas que ele falaria de Cristo aos gentios. Aí quando ele fala isso, chega de ouvir esse cara. Começa uma balbúrdia de novo e vão para cima de Paulo. E o comandante não entende nada. O que está acontecendo aqui? Assim como esses judeus também não entendem por que um cara que é formado aos pés de Gamaliel conhece a lei, e se ele conhece o sacerdote, o que esse cara está fazendo? Profanando a nossa fé. Ou talvez o comandante dizendo, pô, esse cara que sabe falar, o que será que ele falou em hebraico para esse povo? Eu não estou entendendo nada. Aí o comandante fala, faz o seguinte, pega ele, entra na fortaleza, leva ele para a sala de massagens, açoita esse cara, e ele vai abrir o bico e vai falar o que esse cara tem de crime, e a gente condena ele. E aí Paulo, quando estava amarrando, diz
vocês podem amarrar assim e açoitar um cidadão romano? Opa! Não. O tratamento de julgamento, punição e sentença para um cidadão romano não era igual para qualquer outro povo que o Império Romano dominava. Ele tinha direitos, testemunhas, ser ouvido, ser julgado, e ele não poderia ser apenas punido ou açoitado, como eles poderiam fazer com qualquer judeu ou em qualquer Pérsia, qualquer outro lugar que eles passassem e tivessem dominado. Um romano não. Aí o comandante encosta e fala, pera, documento. Pode tirar a mão da cabeça se você é romano. Para mim custou uma grana essa cidadania, porque ela poderia ser comprada, então provavelmente esse comandante não era um romano de nascença. Ele comprou a cidadania e agora trabalhava no exército. E Paulo diz, eu não comprei, eu tenho de nascença. Li alguns comentaristas que dizem que provavelmente os pais de Paulo, judeus, em Tarso, tenham adquirido essa cidadania por terem uma condição melhor de vida. E Paulo, quando nasce numa província que agora é agregada a Roma, foi anexada a Roma, nasce de pais que têm cidadania, então ele tem o direito de nascença. E ele fala, eu tenho de nascença, eu nasci, eu sou judeu pela tradição dos meus pais, mas tenho uma cidadania romana. Aí por medo, ele fala, caramba, quem é esse cara? Ele é grego, ele é judeu, ou ele é romano? Qual a lógica da cabeça? Com qual cabeça esse cara pensa? Com a nossa cabeça da justiça romana, do direito romano, sendo um cidadão? Ou ele se comporta como um judeu, mas parece que ele tem problema com os judeus? Mas grego ele também não é, apesar de falar muito bem. Quem é esse cara? Com quem a gente está falando? Prende ele, não mata, não açoita, não faz mal a ele. Amanhã eu convoco o sinédrio, que é do povo dele, eles fazem o julgamento, e depois a gente vê o que a gente faz. Mais ou menos foi o que aconteceu com Jesus, só que o sinédrio julgou Jesus na calada da noite, e depois pediram para soltar Barrabás, e Pilatos lava as suas mãos na conveniência, e Jesus é condenado. Mas pelo menos ele cumpriu o protocolo, né? E assim também deveria ser com Paulo. Essa é a história que nós acabamos de ler. E aí Paulo é preso. Até aqui é o relato, é a narrativa histórica. Mas o que isso tem de lição para nós aqui? E essa semana, lendo o texto, lendo e relendo, isso me chamou muito a atenção. O fato de que Paulo poderia ser identificado como um grego se ele estivesse batendo papo e tomando uma Coca-Cola com um bolovo numa padaria numa cidade grega. Ou ele poderia sentar com mestres da lei e discutir como ninguém a lei de Moisés entre os judeus. Ou poderia se sentar com um romano, que ele era um cidadão, e discorrer sobre as políticas dos cidadãos romanos. Mas ele não era nada disso. Agora, se ele fizesse isso como um grego, ele tinha ficado em Atenas, morando lá, visitando o Areópago e curtindo os benefícios de uma cidade grega sob o domínio romano, mantendo a cultura do seu aprendizado, da sua adolescência, da sua filosofia que ele aprendeu. Ou ele poderia se acomodar de volta à sua cultura judaica, voltar ao templo, pedir perdão, falar com o sacerdote, pôr as coisas a limpo e continuar sendo um jovem judeu proeminente que aprendeu com um dos grandes mestres do judaísmo. Ou poderia pegar o seu green card e falar, quer saber de uma coisa? Eu quero morar em Roma, vou arrumar um trabalho lá, sou cidadão romano, e eu conheço tudo, sei como é que deve se comportar um cidadão romano, e vou viver os benefícios de um cidadão romano e não da gentalha. Mas Paulo não faz nenhuma das três coisas. Ele continua pregando e sendo ridicularizado por gregos e perseguidos por judeus e romanos. Esse cara é quem? Com quem a gente está lidando? 1 Coríntios,
capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. A palavra aqui não é pessoa, é antropos, é o ser humano, mas aqui a tradução é mais simples, colocou a pessoa. Ele está querendo dizer que o ser humano natural não entende as coisas do Espírito, mas o ser humano espiritual entende. E o ser humano espiritual consegue entender todos e julgar a todos, mas os outros não conseguem entendê-lo. O que Paulo está passando aqui nessa cena em Jerusalém tem tudo a ver com o que ele ensinou aos seus irmãos em Corinto. O interessante é que os termos utilizados aqui, o homem natural é o psikos, psique, nossa parte psicológica, sentimental. Essa ideia é grega. Esse é o homem que ele diz natural, o que depende só da sua natureza, da sua psique. E ao lado dele tem um homem espiritual, e vale a pena dizer que na mente de Paulo e na mente dessas pessoas, espiritualidade não era transcendência, não era flutuação no cosmos, não era essa espiritualidade de fuga da realidade. Aqui tem uma questão de origem, é o pneumáticos, pneuma é espírito. Você tem o psikos e o pneumáticos. Mas eu quero te dizer uma coisa, sabe como é que é o grego? O grego é helênicos. É o que é procedente de Hellas, que é a Grécia. Sabe como é que é romano? É o romaikos. É o que procede, tem origem em Roma, esse é o romaikos. O brasileiro para o grego é brasilianos, mas poderia ser brasiliaicos, não teria problema. É o que procede de. E o judaios ou judaicos também poderia ser. Mas Paulo está querendo dizer aqui nesse texto que ele não é um psikos. Ele não é alguém que vem apenas da natureza humana. Ele não é romaicos, ele não é helênicos, ele não é essas coisas. Ele é pneumáticos. A origem dele, da onde ele saiu, o seu novo DNA, a sua nova consciência, a maneira que ele enxerga as coisas, não é a mesma dos romanos, dos gregos e dos homens naturais. Aliás, por ele ser pneumáticos, por ele ser do espírito, com outra origem, nasceu de novo. Ele consegue ler gregos, romanos e judeus, mas eles não conseguem com quem a gente está lidando. O que ele ensinou aos coríntios tem tudo a ver com o que está acontecendo com ele em Jerusalém. Em Filipenses, capítulo 3, uma outra carta de Paulo, verso 18, olha o que ele diz. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam nas coisas terrenas. Sim, eles são naturais. Eles dependem só da psique. Eles só são matéria. Eles só podem enxergar o que é natural. E só se preocupam com as coisas que são terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é outra. A pátria de Paulo não era a Grécia, nem a Judéia, nem Israel, e nem Roma. O que ele escreve aqui aos filipenses está sendo mostrado na escadaria da Fortaleza Antônia.
Ele consegue estudar a cultura e filosofia grega. Ele era formado na lei judaica. Ele era um cidadão romano. Ele conseguia ler e se informar e transitar no meio das diferentes categorias de pensamento. Mas todos os outros não conseguiam entendê-lo. Por que ele não faz como a gente faz aqui na Grécia? Por que ele não vive como a gente vive aqui em Judá? Por que ele não vive como a gente vive aqui em Roma? Porque eu não sou nenhuma dessas coisas. A minha origem é outra. Tudo bem, dá para bater papo com grego, com judeu e com romano. Posso tecer comentários e trazer ideias sobre a nossa vida comum nesse império romano. Mas eu não sou daqui. Eu não sou desse lugar. Eu quero ver Irene rir. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Não é? Eu não quero ficar aqui. Eu não sou daqui. E olha que Paulo conhecia a lei judaica como poucos. Mas ele não era judeu. Ele cita os pensadores e filósofos e conhecia a filosofia grega como poucos, mas ele não era um grego. E ele tinha cidadania romana e sabia como é que a banda tocava em Roma, mas ele não era romano. Essa pregação de hoje, ela está fincando mais um pouquinho uma estaca de como nós aqui na Cosa da Rocha, como eu penso as coisas que eu penso. Para Paulo, não era um crime ele dizer que Grécia não era a sua pátria. Para Paulo, segundo o que ele escreve aos Filipenses, não era um crime ele dizer que não ia seguir aquilo que os judeus seguiam, ou que a sua pátria não era Roma. Para eles isso era uma guerra, mas para Paulo não. Paulo se compreendia como um novo ser humano, pertencente a uma nova humanidade, que aguardava uma nova pátria, de um novo mundo, que ainda não tinha se manifestado, mas aqui dentro e aqui já era realidade. E ele não se encaixava nas categorias de pensamento, aliás, aquilo para ele não servia. A lógica romana, a lógica judaica ou a lógica grega não era suficiente para explicar tudo o que Paulo tinha visto de Deus. Em Filipenses, no mesmo texto que nós lemos agora, no capítulo 3, verso 2 em diante, Paulo diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Circuncisão aqui no sentido de consagração, a falsa fé. Porque nós é que somos a fé verdadeira, a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele está dizendo, não são os judeus, viu, que promovem a circuncisão. Nós é que somos. Nós é que cremos em Cristo. Em vez de confiarmos na carne, na vida humana, na vida natural. Em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se eu quisesse, eu poderia confiar nas coisas naturais da vida. Se alguém pensa que pode confiar, eu ainda mais. Olha só, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Você acha que isso é lucro? Para mim, o que era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo. A nossa tradução em português é boa, isso aqui é cocô de animal. Esquibalon é excremento de animais. Ele está comparando toda a pompa que ele possuía a cocô. Isso para mim é lixo. Eu considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei,
mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero, vocês querem me entender? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Eu quero morrer, eu quero correr para o sofrimento, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso que ele escreveu aos nossos irmãos em Filipos é exatamente o que está acontecendo naquela cena na porta da Fortaleza Antônia. Eu não sou dessas pátrias, e eu não tenho problema com o sofrimento. Eu não vou me entregar à lógica de qualquer uma das três para me safar, porque o que eu quero é me conformar com Cristo, com o seu sofrimento. Um pouco mais adiante, é bom, leia depois a carta aos Filipenses, leia aos Gálatas, quando em Gálatas 2:20 ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Quer saber? Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer, estou no lucro. Quem é esse cara? Ele é romano, ele é judeu ou ele é grego? Ele não é nada. Ele é um novo ser, de uma nova humanidade, que espera uma nova cidade, num novo mundo. E tudo isso já é vivo dentro dele. E as lógicas da terra não fazem sentido mais para ele, são parciais, são pequenas. Vocês acham que vocês gregos têm a solução toda para o mundo? Não tem. Acham que vocês judeus, porque fazem a lei, acham que tem a solução completa? Não tem. E vocês acham que vocês romanos, porque têm o poder da espada, podem resolver o mundo? Não podem. Por isso ele consegue discernir a todos, mas ninguém o compreende, porque ele está no caminho da cruz. O caminho do cristão é o caminho da cruz. Não significa que o cristão não dialogue, não entenda a lógica. Aliás, diálogo é através do pensamento. Logos significa razão, pensamento. E dia, preposição, que significa atravessar, através de. Diálogo é quando a gente atravessa as lógicas e bate papo. Podemos bater papo. Diálogo. O que eu não posso é assumir a sua lógica para mim. Mas eu tenho plena condição de dialogar com todos. Mas sem ser cooptado, porque eu sou de um outro mundo. Você entende isso? Isso aqui está no texto. A gente vem estudando Atos desde Lucas. Vamos completar acho que uns 3 anos de estudo entre Atos e Lucas. Eu não estou inventando coisa e pegando textos a meu bel prazer. Aliás, eu estou citando os textos do próprio Paulo, em Coríntios, em Gálatas e em Filipenses. Eu te convido, leia essas cartas. E depois me diga se essa lógica não é a lógica de Paulo. Eu não estou inventando doutrinas. O que eu estou dizendo é que nós somos do reino de Deus. Agora você entende por que aqui na casa a gente não tem nem bandeira de Israel, nem bandeira do Brasil. Não tem nenhum problema, não é pecado, não é maldição. Mas eu não sou dessas pátrias. Não sou. Eu sou de uma outra pátria. Sim, eu vivo aqui. Respeito. Aliás, quem ensinou na carta aos Coríntios que nós devemos ser submissos às autoridades, inclusive aquelas que são instituídas por Deus, é o próprio apóstolo Paulo. Só que ele não disse que respeitar e ser submisso significava obedecer às leis e ser submisso às ordens, significava assumir o jeito que eles pensam. Ele não disse que o cristão deveria se entregar à lógica grega, judaica ou romana. Ele respeitava a autoridade do sacerdote, mas ele não cria no que o sacerdote cria. Ele soube dialogar com o centurião romano e respeitava a autoridade, mas ele não pensava como o romano pensava. Ele esteve no Areópago e argumentou no Areópago com gregos da maneira como os gregos pensavam, mas ele não se submeteu ao pensamento grego. O respeito e o diálogo, o próprio Paulo nos ensina. E eu posso dialogar com o meu país, com o meu Brasil. Posso dialogar sobre ideias e pensamentos.
mas não significa, e posso respeitar a decisão do país, mas não significa que eu penso como ele pensa. E não significa que eu me sujeito completamente a ele nesses moldes, porque eu sou pneumáticos, eu não sou brasilianos ou brasilicós. Essa não é a minha pátria. Tudo que eu puder fazer para contribuir com ela, eu vou fazer, porque eu tenho uma missão. Sempre que eu puder repartir, eu vou repartir, porque eu tenho uma missão. O meu pão e o meu cálice da minha mesa vai alimentar quem estiver ao meu redor. Eu serei alguém que anda em justiça, retidão. A minha ética, a minha honestidade, a minha maneira com lisura de viver diante dos homens, eu faço porque eu sou cristão. Não só pelo fato de eu ser brasileiro, porque aliás, se eu estiver em qualquer outro país, eu vou agir da mesma forma. Porque a minha origem é o reino de Deus e é a cruz. Os romanos tinham os seus filósofos. Os judeus tinham a sua interpretação para os seus profetas. E Roma tinha o seu César. Mas Paulo tinha o seu Cristo. Posso dialogar com os seus filósofos, posso te falar sobre o que escreveu os teus profetas, e posso até bater papo com Pilatos ou até com César. Eu tenho argumentos para falar, mas eu não sou subserviente a nenhum deles. A religião evangélica brasileira está dividida nos quatrilhos. A Trindade virou um quatrilho. Era só Pai, Filho e Espírito. Para uns agora é Pai, Filho e Espírito e Lula. Para outros é Pai, Filho, Espírito e Bolsonaro. Quatrilho. Não é gente que está dialogando, mas é gente que traz a bandeira. Não é um grupo de servos de Deus que dialoga racionalmente com quem está na terra. É um rebanho transformado em militância partidária. Eu não preciso ir muito longe. Muitos aqui já conversaram comigo dizendo: eu vim para cá porque eu estava numa igreja que me obrigaram a votar em A, B ou C e eu não concordo com isso. Não precisa levantar a mão. Eu não entendi. Sim, a gente pode dialogar, podemos dialogar sobre um caminho mais liberal, podemos dialogar. Sobre algumas posições conservadoras que são positivas, podemos. Podemos bater papo a respeito daquilo que é mais do direito humano, na sociologia. Nós podemos bater papo com quem é de direita, mas com quem é de esquerda. Mas essas soluções, elas não dão conta do todo. Porque ela não transforma o ser humano, começa por aí. Ela consegue propor ideias de relacionamento e bem-estar comum na sociedade, mas não tem poder de penetrar o ser humano. Pode ser que numa sociedade liberal econômica, você reparta com quem não tem, porque te disseram que você vai ter lucro com isso. Ou pode ser que numa sociedade socialista, você reparta com quem tem menos, porque o teu governo te obrigou a isso. Mas só o cristão reparte porque é uma nova criatura. Não por se acomodar a uma filosofia qualquer. Muita gente diz que eu sou isentão. Eu tomo Activia com Johnny Walker. Faço lá um coquetel e vou deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eles que recolham. Porque eu não tenho tempo para dialogar a respeito das coisas que os gregos, os judeus e os romanos fazem. Eu não tenho tempo de baixar as escadas da compreensão para vender a minha razão e a minha consciência a uma filosofia que não resolve o todo. O diálogo sempre vai existir, mas a subserviência não. Porque nós somos novas criaturas de uma nova humanidade, esperando a nova Jerusalém, de um novo mundo, que ainda não aconteceu, mas aqui dentro, para mim, é mais real do que essas que eu estou vendo. Os textos que eu citei são do apóstolo Paulo. E o que eu quero dizer a você é que você precisa ser bastante maduro como um cristão, para dialogar.
Não é porque você tem que ser vermelho ou verde e amarelo para resolver a sua vida, não vai. Nós já temos um Messias. Diálogo? Opa, podemos ter. Tranquilo. E pode ser que de vez em quando eu acho que a coisa está indo muito lá para o lado esquerdo, eu vou até escolher um lado direito aqui para ver se equilibra esse negócio. E de vez em quando eu acho que esse negócio está muito aqui para a direita, eu vou escolher o esquerdo, porque eu, como alguém que tem consciência, tento trazer o equilíbrio num mundo que não tem solução pelas suas próprias mãos, ele não tem. A solução é Cristo, mas eu não posso colocar a goela abaixo, mas eu posso contribuir. Mas eu não faço isso porque sou subserviente a um dos dois lados, mas porque eu sou de Cristo. Pais não falam com filhos, amigos, igrejas se dividiram. E o que é pior, porque um diz que é de Paulo e outro de Apolo. E ele mesmo disse, quem é Paulo e quem é Apolo? Para com essas besteiras, nós somos de Cristo. E eu queria te falar uma outra coisa. Se os dois lados te odiarem, é porque você está certo. Se os da esquerda acham que você é de direita, e os da direita acham que você é de esquerda, fique feliz. Porque você não é nenhum deles. E não é um isento. Você é um servo na missão do reino, fazendo o que de verdade importa. Porque o dia que eu depender de um político para mudar a minha vida, eu prefiro morrer. Ainda que a gente tenha que fazer uma escolha. E você tem 3 escolhas. O A, o B e um candidato que todo ano eu vou lá e ele está lá. Ele não desiste. Ele jogou a Copa do Mundo, lateral esquerdo, fez um golaço contra a Holanda, chama Branco. Também é uma opção. Também é uma opção. Ele cavou a falta, porque não foi falta. Ele conta isso. Cavou a falta, arrumou a bola, e ele conta num documentário que quando ele bateu pelo estampido da bola, ele falou, é gol. E o Romário fez assim, ó, uá, e a bola passou nas costas, entrou no canto, e nós ganhamos. E fomos para a final. E o Baggio chutou para fora o pênalti, e nós fomos tetracampeões. É tetra, é tetra, é tetra. Não estou falando sobre política, estou falando de futebol. Eu gosto muito do Branco. É porque eu me sinto justificado. Mas fique à vontade, não é pecado. Nem o A, nem o B e nem o branco. Você é um cidadão livre de pensamentos e análises. Você é livre. Você é de Cristo. Você discerne todas as coisas, ninguém vai te discernir. Eu não sou dessa pátria. Eu posso dialogar com essas categorias de pensamento, mas eu não sou subserviente a nenhuma delas. Você quer saber, centurião romano? Você quer saber, judeus e sacerdotes e sinédrio? Você quer saber, gregos e areópagos? Para vocês, toda hora, ele é dos nossos, Paulo é dos nossos, ele falou no areópago. Não, Paulo é dos nossos, ele estudou com Gamaliel. Não, Paulo é dos nossos, ele tem um green card. Eu não sou de ninguém, eu sou do reino, graças a Deus. Eu encerro essa pregação dizendo que você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Porque se você é um cristão, você é um pneumáticos. A sua origem, a sua geração vem da cruz. E o jeito, a orientação do seu pensamento vem do Evangelho. Todos vão achar que você está com eles, mas todos vão saber que você não está, porque não é essa a sua lógica. E toda essa movimentação que você faz é sempre em paz. Paulo não criou guerra com gregos, nem com judeus e nem com romanos. Eles criaram com Paulo, mas Paulo nunca criou. Ele só seguiu aquilo que Jesus o ensinou a fazer. Se você está chegando há pouco tempo e quer entender o que a Casa da Rocha pensa a respeito de, esse culto é uma boa resposta. É uma boa resposta. Que Deus nos abençoe. Nós estamos indo para a cruz, você sabe. Todos os lados vão bater em você. Mas seja feliz. Siga no reino. Reparta o Evangelho. Contribua.
Dialogue, mas não para ser um militante. Não, militante não. Subserviente? Não, subserviente não. Sem ter direito a fazer juízo do seu próprio pensamento? Não. Refém 100% de um dos três? Não, de jeito, nunca. Porque para mim, fazer com que o meu pensamento e minha mente se curve 100% a qualquer dessas ideologias, para mim é morte. Mas é a pior morte de todas. Eu prefiro ir para a cruz. Por isso Paulo diz, para mim o morrer é lucro. E eu reputei tudo isso aqui por perda. Para mim isso aqui é tudo excremento de animais. Eu prefiro morrer na cruz. Pelo menos eu morri pelo que é correto, pela minha verdadeira pátria e pelo meu verdadeiro reino. Mas por esses outros, não vale a pena. Reate as relações de amor que você tinha com irmãos, com amigos, com parentes. Se eles não entenderem, ok, mas no que depender de você, tenha paz com todos. E siga no Evangelho, a nossa vida está aqui. Vamos nos levantar e vamos orar. Senhor Jesus, nós lemos o Teu Evangelho, uma história interessantíssima da perseguição de Paulo em Jerusalém. Parece só uma história, mas ela revela um negócio muito profundo para nós. Quem nós somos? Eu preciso te responder isso, Senhor. Quem eu sou? Mais do que isso, eu preciso te responder de quem eu sou. E esse texto, Senhor, que mostra que nem gregos, nem judeus e nem romanos sabiam quem era Paulo, precisa fazer sentido para a gente hoje aqui, no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, com a cena socioeconômica e religiosa e política que existe. Esse é o nosso mundo hoje. E o que a gente aprende aqui com Paulo, Senhor, não ajuda a gente a fazer isso aqui servir para nós hoje. Nos ajuda a sermos luz e sal, a levarmos tempero e clareza para qualquer lado que a gente se relacionar, mas nunca nos permita perdermos a capacidade de iluminar e de salgar, porque a gente se subjugou a qualquer um desses pensamentos. A segunda coisa, Senhor, é que eu acho que por causa disso a gente vai ser perseguido. Aliás, agora por todos os lados. Escolher um deles é estar seguro contra os outros dois. Agora, escolher o teu reino é ter os três contra. Então, Senhor, nos ajuda a amar a cruz. Isso aqui é muito difícil, Senhor. Cada um tem um argumento para continuar no seu caminho confortável de escolha ideológica na terra. Mas a gente precisa escolher o teu reino. E isso vai nos custar dissabores, nos ajuda, nos fortalece. E por último, Senhor, mantenha a nossa boca aberta para falar de Cristo, para levar solução, paz, amor a quem precisa. Não deixa a gente perder nosso ânimo, nossa vontade, o nosso prazer. Nos mantém como uma comunidade de fé, desse jeito aqui que Paulo nos mostrou. Eu e meus irmãos aqui, Senhor, nós queremos ser gente nova. Novos indivíduos. De uma nova humanidade formada a partir de Cristo. Que esperam uma nova cidade, de um mundo novo que o Senhor prepara. E que já está tão vivo aqui dentro, Senhor. Que a gente quer gritar para todo mundo que o caminho é por aqui, mas nem todo mundo vai entender. Mas nos ajuda a continuarmos sendo luz e sal. Enquanto isso, Senhor, nos guarde. Guarde nosso casamento, guarda a nossa cabeça. Guarda os nossos sentimentos, da pressão desses dias, Senhor. Dos assédios as setas inflamadas do maligno, nos ajuda, Senhor. Queremos ter a Tua armadura, Tua verdade, Tua palavra, Tua salvação, o Teu Evangelho,
para a gente continuar sempre firme no Senhor, sabendo que nós somos pneumáticos, nossa origem é outra. Estamos aqui servindo em amor a quem nos cerca, participando dos diálogos com quem nos cerca, mas sendo luz e sal, dizendo a tua verdade. Ajuda a gente, Senhor. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos lares, guarda a nossa comunidade, enche-nos da tua paz, da tua esperança. Abençoa a nossa semana que começa hoje, traz a gente de volta no próximo domingo, guardados pelas tuas mãos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um bom domingo a todos, a você que nos assistiu. Até domingo que vem. Vá na paz.